Vamos iniciar a 15ª meditação da série sobre a vida espiritual. O tema dessa meditação é o exame de consciência. Você se lembra? Vamos começar com o nome do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você se lembra de que no Horto das Oliveiras, Jesus fez um intervalo na sua oração. Ele foi ver se os apóstolos o acompanhavam e os achou dormindo. Com pena, disse a Pedro: não pudeste vigiar 1 hora comigo? E a todos: vigiai e orai para não entrardes em tentação. Uma das melhores maneiras de vigiar, como Jesus nos pede, é fazer todos os dias o exame de consciência, um balanço do nosso dia diante de Deus, cheio de sinceridade, que se pode resumir nas 3 perguntas que São José Maria às vezes aconselhava. Que fiz bem? O que fiz mal? O que poderia fazer melhor amanhã? Talvez você me diga: eu já tentei fazer esse exame, mas é complicado, mas não sei por onde começar. E além disso, à noite estou muito cansado e não consigo pensar. Tem razão, não é fácil. Por isso, talvez possam ajudá-lo algumas sugestões práticas. Vamos ver. Para começar, 3 ideias claras. Primeira, o exame deve ser simples e breve. Podem bastar 3 ou 4 minutos, mas nunca complicado. Segunda, o exame será bom se nos ajudar a enxergar algumas falhas daquele dia e a pedir perdão a Deus por elas, e a ver também como perseveramos nas resoluções boas. Terceiro, o exame será completo se terminar com alguma resolução muito prática de melhorarmos em algum ponto do dia seguinte. Por exemplo, sermos mais pontuais no trabalho, nas refeições, ou conversar mais com a família. É importante ter em conta que, embora não seja aconselhável, não é obrigatório fazer o exame à noite, à última hora do dia, se estamos caindo de sono. Convém fazê-lo no momento em que a cabeça esteja ainda lúcida. Por exemplo, antes do jantar, em lugar isolado, ou antes de nos deitarmos, mas estando ainda em pé, sentados numa poltrona ou no local de trabalho, concentrando-nos um momento antes de encerrar o expediente, ou mesmo até no dia seguinte, fazendo junto com as orações da manhã um breve balanço do dia anterior. Cada qual tem que achar o seu bom momento para o exame. Pense nisso e escolha. Deve-se evitar fazer o exame na cama, já deitado. Esse mesmo conselho dávamos ao falar em outra meditação, ao falar da oração mental. Quem tiver suficiente autocontrole da sonolência ou padecer de falta de sono, pode-se arriscar-se a ler, a orar mentalmente, a rezar o terço, a fazer exame na cama. Mas não se engane. Você já se conhece. Se tiver o cochilo fácil, sabe muito bem o que acontecerá. Vai adormecer sem fazer nada. Ainda uma sugestão dirigida às pessoas que quiserem fazer o exame com o máximo de proveito. Não faça o exame sem ter à mão uma agenda ou um caderninho e caneta. Daqui a pouco veremos que é bom anotar.
E desculpe as repetidas recomendações que nessas meditações eu faço sobre a agenda, que pode ser a agenda do celular. Não é mania, hein? É experiência. Em que assuntos nos convém pensar? Antes de responder a essa pergunta, quero deixar muito claro uma ideia. Não pretendo aconselhar nenhum método rígido de exame. É uma matéria em que deve haver muita liberdade e cada qual tem que achar o seu modo de fazer um bom exame. Portanto, tudo o que disser a seguir são apenas sugestões, meras sugestões, que têm sido úteis para outras pessoas. Pode acontecer que não sejam úteis para você. Talvez alguma sempre será. Comece pedindo luz ao Espírito Santo para fazer um bom exame. Vinde, Espírito Santo, que eu veja. Pode ser útil inicialmente dar uma olhada rápida ao dia, procurando lembrar alguma coisa negativa que esteja ainda cutucando na consciência. Hoje tive uma briga feia. Tive preguiça de cumprir tal coisa. Deixei-me dominar pela ira naquele momento, reconheço. Abusei da comida no almoço. Falei palavras ofensivas a tal colega, fui rude. Cedi à imoralidade na internet. São faltas fáceis de lembrar, sem necessidade de uma análise demorada. Uma vez recordadas, peça sinceramente perdão a Deus. Senhor Jesus, Filho de Deus, tem piedade de mim que sou um pecador. E proponha-se lutar. Mas é bom não reduzirmos o exame diário a uma espécie de preparação para uma confissão, ainda que o exame diário bem feito vai facilitar depois preparar boas confissões. Mas muitas vezes, além de nos determos brevemente nas faltas, será bom determos-nos um pouco mais nas coisas boas. Concretamente, todos deveríamos ter um pequeno programa de melhoras que desejaríamos alcançar, de preferência listadas na agenda. Desculpe falar da agenda novamente. Por exemplo, um plano de vida diário de orações, de recitação do terço, de leituras espirituais com seus horários previstos e ver no exame como é que foi. 2 ou 3 mortificações, ou seja, sacrifícios, que nos ajudem a ter, por exemplo, mais ordem, ou a segurar a língua, não vou retrucar, ou a controlar a gula de chocolate ou de cerveja, etc. Um pequeno programa de ajuda aos outros, também de ajuda espiritual e apoio moral. Eu tinha pensado conversar mais com fulano, ajudar essa outra pessoa nisso ou naquilo. Se revisarmos diariamente essas listas, veremos os pontos positivos que houve e aqueles em que estivemos mais falhos. E poderemos então fazer 1 ou 2 propósitos de luta para o dia seguinte. O ideal seria abrir uma folha na agenda ou uma página no celular para nela ir listando esses propósitos. Por exemplo, simplesmente é um exemplo. 3 de maio. Amanhã vou ser mais otimista nos comentários quando estiver à mesa lá em casa, no jantar. 4 de maio. Amanhã levantar na hora certa e fazer com calma a oração da manhã. 5 de maio. Amanhã não deixar de dedicar a tal hora pelo menos 10 minutos à leitura do Evangelho ou de outro bom livro. 6 de maio. Poderia ser maio, junho, setembro, novembro, tanto faz isso. 6 de maio. Amanhã, ligar para esse parente que tem a esposa doente e marcar uma visita, ou pelo menos mostrar-lhe que estou interessado e rezando. Como dizia, são apenas sugestões. Veja você qual seria, no seu caso, a melhor maneira
de fazer esse breve exame, de modo que o ajude a retificar as falhas e a ir subindo dia após dia pela escada do amor e da perfeição cristã.